O milagre do Calvário. Hoje nós somos desafiados neste culto especial, em obediência à ordenança de Jesus, a pensarmos sobre o milagre da cruz de Cristo. O Calvário fazia parte da agenda de Deus para Jesus e obedecia a um desígnio de Deus. Jesus aqui estava celebrando a sua última Páscoa e instituindo a ceia cristã, que serviria de símbolo daquilo que aconteceria com ele no Calvário. Para que os irmãos se recordem, era uma quinta-feira à noite. Jesus já havia preparado o encontro com seus discípulos no cenáculo, um lugar onde todos os preparativos já estavam postos, e Jesus queria ter um tempo de intimidade com os seus 12 apóstolos. E o que ele estava estabelecendo através do pão, através do vinho, nada mais era do que um símbolo daquilo que em menos de um dia, aqueles apóstolos entenderiam o que é que Jesus estava querendo representar e simbolizar com aqueles elementos da ceia. O Cordeiro de Deus seria morto, fazendo a passagem, tal qual a Páscoa dos judeus, a ceia cristã, estabelecia a passagem dos discípulos da escravidão espiritual para a liberdade de filhos. A passagem dos discípulos da terra para o céu, porque não haveria a abertura das mansões celestes se o Cordeiro Santo e incontaminado não derramasse a sua gota de sangue para purificar a cada um de nós. Eu quero te dizer nesta noite que o milagre do Calvário ainda fala neste lugar nesta noite. O milagre da cruz ainda ressoa nas nossas vidas nesta noite, e é por isso que nesta noite você precisa relembrar e ter as imagens vívidas do que foi exatamente o que Jesus passou nestas 24 horas, e logo após, em decorrência de sua morte, nós veríamos, como sabemos pela história, que o nosso Jesus poderoso triunfou sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia com poder e glória. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite para dizer: obrigado, Jesus, pela tua morte no Calvário. Obrigado, Jesus, pela tua ressurreição no Calvário. Obrigado, Jesus, por passar 40 dias com os teus discípulos após a ressurreição. Obrigado, Jesus, por ascender ao céu. Obrigado, Jesus, por adentrar pelas portas da eternidade. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele que vence as pelejas e as batalhas. Ele é o Rei da Glória. Estamos aqui nesta noite para dizer obrigado, Jesus, porque tu fostes entronizado à direita do Deus Pai, e através da exaltação dele, nós estamos aqui para reconhecer a obra de redenção e o milagre de vida eterna que ele operou na nossa vida. Vamos para a cena da cruz, o drama da cruz. Porém, esta cena é uma cena de dor, é uma cena de morte, mas também é uma cena da vitória. Antes de chegar à cena da cruz, Jesus já tinha passado por algumas cenas. A cena do cenáculo foi a leitura que fizemos, no momento que ele estabelece o símbolo da ceia, aquilo que simbolizava ia acontecer em menos de 24 horas. Ele passa pela cena do Getsêmani, e é interessante que aqui em Marcos 14, 26, diz que após ter estado com os apóstolos, ele canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras. Nós sabemos, os estudiosos dizem que
Jesus, de acordo com o costume judaico, cantou o Salmo 113 até o Salmo de número 118, o chamado Grande Halel. Depois você leia o Salmo 113 até o 118, muito provavelmente o conteúdo deste hino que Jesus entoou juntamente com eles, antes de chegar no Monte das Oliveiras, portanto, onde ele chegaria nas raízes daquele monte, que era o lagar de azeite chamado Getsêmani. E lá no Getsêmani, ele desenvolve aquilo que havia desenvolvido a vida inteira, e em especial no seu ministério público, a prática excelente da oração. A oração é um deleite para a alma, é um escudo para a nossa vida, e é também um castigo para o próprio Satanás. É por isso que Jesus estava agora no Getsêmani, orando. Ele passa por esta cena. Eu voltarei a falar um pouco sobre isso daqui a pouco. A terceira cena, ele sai do Getsêmani quando é preso e vai até a casa de Anás, o sumo sacerdote, e ali ele passa depois pela cena do Sinédrio, que era o julgamento religioso das autoridades judaicas. O Sinédrio era um conselho de anciãos, composto de saduceus e fariseus, os principais das sinagogas ou deste conselho, bem como também aqueles que eram os escribas, os chamados comentaristas, intérpretes da lei e sábios segundo a religião da fé judaica. Jesus passa pelo Sinédrio, no julgamento religioso, vai depois para outra cena, a cena do pretório. Pretório era o local onde ficava o procurador ou governante de Roma, no caso Pilatos, e passa ali pelo julgamento civil. Ele recebe, de acordo com João capítulo 18, ou melhor, 19 verso 1, a primeira flagelação preliminar. Antes do seu julgamento, ele já havia derramado sangue no Getsêmani, quando a Bíblia diz em Lucas 22, capítulo 22, verso 44, se não me falha a memória, que as suas gotas de suor, as suas glândulas sudoríparas se romperam, e ele converte o suor, aquele suor se torna grandes gotas de sangue. Mas lá no pretório, ele recebe uma flagelação romana de um azorrague muito potente. Havia tiras grossas de couro, com ossos na ponta, e chumbo e ferro na ponta, de maneira que quando este açoite era desferido sobre aquele que estava sendo julgado, já quando era tirado, já saíam peles e formavam verdadeiras chagas e também feridas. Jesus passa também por esta cena, e depois passa pela cena da chamada Via Dolorosa ou Via Crucis. E agora estava chegando a cena do Gólgota, a cena do Calvário, onde além de ter carregado a cruz na Via Dolorosa, ele estaria agora pendurado na cruz, que era um instrumento de morte e de suplício, de acordo com as autoridades romanas. Em outras palavras, Jesus já tinha passado uma noite de ultrajes. Ele não dormiu, ele não comeu, ele não bebeu, e ele se esvaía em sangue. O sangue vertia por ele. No Getsêmani, como disse, ele esperava um ombro amigo de alguns dos seus discípulos, mas os seus discípulos não lhe deram um ombro amigo. Os seus discípulos dormiram, e lá, na hora da cruz, quem sabe ele pudesse receber um beijo de sua mãe,
Mas a ele não lhe foi dada e facultada esta oportunidade, e de certo Jesus não rejeitaria o beijo de sua mãe Maria. Ele não teve o ombro de um amigo, ele não teve o beijo de sua mãe, mas ele seguiu firme no propósito pelo qual Deus estabelecera ele, porque sem os seus padecimentos nós não teríamos acesso à Nova Jerusalém. Sem as suas dores nós não entraríamos num estágio de graça e de glória que nós vivemos hoje, como vidas e discípulos que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, desfrutando de paz eterna, de alegria eterna, de conforto eterno, desfrutando de consolação eterna. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para agradecermos a Ele pelos seus sofrimentos penosos na cruz do Calvário. No Getsemane, Jesus conhece o gosto da soma total de todos os tormentos. A Bíblia diz no Salmo 55, verso de número 4 e 5, que terrores da morte caíram sobre Jesus. Terrores da morte o assustaram. O horror caiu sobre ele, e ele estava no Getsemane clamando: Pai, numa suposição, se possível passe de mim este cálice. Assim que a suposição foi afastada, e aqui não se tratava nesta oração de Jesus no Getsemane de um desânimo moral. Ele não estava orando: Pai, se possível passe de mim este cálice, por causa de um desânimo moral, não, mas sim para adequar a sua vontade em submissão ao sofrimento do plano de Deus. E o que é que nós aprendemos com isso? Que Cristo entendia que a oração deve ser um esforço para nos adaptarmos à vontade de Deus, e não para dobrarmos a vontade de Deus em relação às nossas vontades. Entenda isso, amado, entenda isto, amada, entendamos. Nós oramos não para nos adaptarmos às nossas vontades, ou tentarmos dobrar a vontade de Deus às nossas, mas as nossas vontades se alinhando com a vontade daquele que é Rei soberano e dominador máximo do universo. Após passar por 6 processos, 3 religiosos, na casa de Anás, de Caifás e do Sinédrio. E Jesus deve ter saído do cenáculo umas 10, 11 horas da noite para ir orar no Getsemane. A turma deve ter chegado entre meia-noite e meia, 1h da manhã. E Judas, com o beijo, trai o Senhor Jesus, e os homens souberam identificá-lo e levam à casa de Anás. E Jesus não dorme. É 1h da manhã. É 2, 3 horas da manhã, leva para a casa de Caifás. Depois, 5 horas da manhã, passa ali pelo Sinédrio, 5h30, 6 horas da manhã pelo Sinédrio, para que às 7 horas fosse julgado por Pilatos, nos 3 julgamentos civis que ele passaria pelas autoridades romanas. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo de número 15, que Jesus, ele é crucificado exatamente às 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, e durante 6 horas, ele fica cravado naquele madeiro, as suas mãos cravadas no madeiro, os seus pés cravados no madeiro, e não tinha apoiozinho não, de madeira, era direto na madeira, cravos de quadrulantes romanos, ou seja, cravos que eram quadrados, de quadriláteros romanos, de cerca de quase 15 centímetros, perfuraram as mãos daquele que só fez o bem,
perfuraram os pés daquele que caminhou para abençoar vidas e trazer alívio aos necessitados. E era necessário que ele passasse por estes 6 julgamentos. Depois de tudo isso, ainda tem de passar pela via dolorosa, como eu falei, após os 6 julgamentos, e chegar ao momento da cruz. E agora sim, eu quero lhes falar sobre estas 3 cruzes. Percebam, irmãos, que o cristianismo não venera crucifixo. O emblema do evangelho e do cristianismo é a cruz. A cruz significa a obra de salvação. Não confunda a mensagem da cruz, a obra da cruz, com o crucifixo. Crucifixo é outra coisa. Mas o emblema do evangelho e do cristianismo é a cruz de Jesus. Então, quando você ouvir cruz, entenda, obra de salvação. Não estamos aqui colocando poderes mágicos numa madeira, num madeiro, num instrumento de crucificação romana, não é nada disso. E a Bíblia diz que Jesus sofreu muito. Ele sofreu no corpo e ele também sofreu na alma. Marcos capítulo 15, verso 22 a 32, diz que todos zombavam de Jesus e desrespeitavam a Jesus. Vamos ver um pouco quem zombou de Cristo. Os que iam passando, diz a Bíblia, iam blasfemando, os espectadores, os ofensores, os rancorosos, os motejadores, iam passando, iam vendo Jesus pendurado, e iam praguejando, lançando maldições, blasfemando contra ele. Era parte da multidão, a mesma parte da multidão que disse, crucifica-o, inflamados pelas autoridades religiosas judaicas. Estava ali esta parte da multidão, manipulada por estas autoridades, e Jesus pela primeira vez sente que não gozava da simpatia da multidão, mas a simpatia se tornou em hostilidade. Você já imaginou isso? As multidões corriam atrás de Jesus, o nosso Senhor. Ele fazia o bem, ele curava, ele ensinava, ele libertava os oprimidos, libertava aqueles que estavam cativos nas garras de Satanás. Jesus nunca tinha sentido hostilidade da multidão, apenas simpatia. Mas era agora a hora que esta multidão, a mesma que havia aclamado a Jesus pelos benefícios que ele lhe dera, agora estava blasfemando, insultando, estava com ódio, com rancor, agindo desta forma contra o nosso santo e sagrado Nazareno. Outros que zombaram, os principais sacerdotes e escribas, diz a Bíblia que eles escarneciam de Jesus. A palavra escarnecer significa fazer gracejos para o mal, brincando com Jesus, gracejando para a malícia, para a maldade. E por fim, os soldados romanos que rasgaram as vestes de Jesus, porque havia um expediente dentro do direito romano de se dividir o espólio do supliciado, ou seja, daquele que seria crucificado. Então, em tom de zombaria, pegaram as vestes, rasgaram para cada soldado, e ainda pegaram a túnica e lançaram sortes, tudo para se cumprir o que estava escrito no Salmo de número 22. Já estava tudo traçado. O profeta Davi no Salmo 22 declarou as agruras e sofrimentos do Senhor Jesus antes dos seus acontecimentos proféticos. E lá estavam eles, estes soldados zombando. Lucas 23, 36 e 37, eles também declararam, salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo, zombando de Jesus. Outros homens, que é importante nós mencionarmos aqui hoje, crucificaram a Jesus entre dois ladrões. A palavra
para ladrão aqui são saqueadores, bandidos, malfeitores, são desrespeitadores da lei, para que se cumprisse também o que estava previsto em Isaías 53, verso de número 12, que Jesus estaria contado e enumerado entre os transgressores e entre os pecadores. Amados, Jesus, 53, 12, Jesus estava entre pecadores. E você sabia que a vida inteira ele andou com pecadores? Você sabia que a vida inteira Jesus caminhou com pecadores? Não só os pecadores religiosos, mas os pecadores marginalizados pela sociedade de então. Ele andou entre os pecadores. Como disse um pastor, se Jesus não andasse e nem comesse com os pecadores, durante 33 anos ele teria de comer sozinho, porque santo, só Jesus, perfeito, só Jesus, incontaminado, só Jesus, puro, só Jesus, o Cristo de Deus, só Jesus. Tá bom, pastor, onde é que a gente entra nessa? Como pecadores arrependidos, correndo para aquele que é puro, correndo para aquele que é santo, correndo para aquele que é perfeito, correndo para aquele que é incontaminado. É este Jesus que inclusive estes malfeitores estavam também insultando. Coloque aí Marcos 15, 32, é importante esse texto, porque todo mundo estava insultando Jesus, à exceção dos seus. Quem eram os seus? João 19, 25, junto à cruz estava a mãe Maria, estava João, o apóstolo, estavam algumas mulheres um pouco mais distante. A Bíblia diz também, em Lucas 23, 27, que as mulheres, quando viram Jesus carregando a haste transversal, o patíbulo, começaram a chorar, e começaram a bater nos peitos, chorando, lamentando, porque havia uma outra parte da multidão, que tinha se afeiçoado de Jesus. Além deste segundo grupo de mulheres, um terceiro grupo de mulheres estava nesta cena da cruz. Eram aquelas mulheres que estavam acostumadas a ver, a contemplar aqueles homens condenados rumo a um local de crucificação, e elas, por misericórdia, preparavam bebidas, uma mistura de mirra com fel, uma espécie de bebida entorpecente, para aliviar as alucinações, trazendo alucinações para o condenado, a fim de que ele não sofresse tanto. Jesus não aceitou este tipo de substância, ele queria gozar do controle de suas faculdades mentais plenas, para que ele soubesse, nós também, que ele enfrentou todas as dores, todas as zombarias, todas as afrontas, todos os insultos. Ele passou até o fim e venceu a morte na cruz, matando a morte através da sua morte. Estes malfeitores lá de Marcos 15, 32, eu chamo a tua atenção para este texto de novo. Os dois ladrões estavam dizendo, injuriando a Jesus. No texto sinótico diz, desça da cruz. Um deles disse, desça da cruz. Eles estavam insultando, os dois ladrões insultando Jesus. Desça da cruz. O que é mais difícil, eu pergunto para a igreja? Descer da cruz ou sair do túmulo e do sepulcro? O que é mais difícil, descer da cruz ou sair do sepulcro? Jesus ia fazer um milagre maior, ele não desceu da cruz não. Satanás já tinha dado essa deixa para ele na tentação em Mateus 4, se atira daí, e ele não aceitou. Satanás
perdeu aquela batalha contra Jesus. Parece que Jesus estava entendendo de novo, as pessoas dizendo: desça da cruz, sai daí, desce daí. Jesus disse: não, eu vou cumprir a vontade do Pai. E ele morre naquela cruz, porque o maior milagre aconteceria 36 horas depois da morte. Ele iria ressurgir e sair da tumba vivo e ressuscitado com poder e glória. Eu quero te dizer nesta noite profeticamente que o milagre maior Jesus vai fazer. O milagre maior Jesus vai fazer. Você está achando que tem que abandonar a sua posição, descer da cruz, sair do teu lugar? Jesus está dizendo: eu vou fazer um milagre maior. Eu vou mostrar o poder da minha ressurreição para você. Você vai ver que o plano de Deus vale a pena e é muito melhor do que você imagina. E é exatamente nesse contexto que o primeiro ladrão é a cruz do ladrão impenitente. Eram 3 cruzes, a primeira do ladrão impenitente, que não foi salvo. Este ladrão insultava Jesus, acabei de mostrar para vocês. Este ladrão que sugeriu a Jesus que deixasse a cruz, descesse da cruz. Mas este ladrão, ele estava debaixo da mesma condenação e sentença de morte. Este ladrão estava recebendo o pagamento dos seus atos de injustiça, seus crimes. Teve a oportunidade divina, este ladrão, de estar diante do Rei do Universo, mas não temeu a Deus e não se arrependeu dos seus atos pecaminosos. Não teve temor de Deus, não reconheceu os seus atos, não reconheceu a inocência de Jesus, não reconheceu a pureza de Jesus, não reconheceu a santidade de Jesus. Mas nesta noite os corações arrependidos que aqui estão, reconhecem a inocência de Jesus, a pureza de Jesus, a santidade de Jesus, a benevolência de Jesus, a beneficência de Jesus, a longanimidade de Jesus, a paciência de Jesus. A segunda cruz era a cruz do ladrão arrependido, que acabou no paraíso. Oh, que sorte tremenda teve este ladrão, não é? Sorte nada, mais do que sorte. Ele se deparou com o autor da vida e o príncipe da paz. O que aconteceu, irmãos, com este ladrão, que fez ele mudar de ideia em menos de 3 horas ao lado de Jesus? Me faça entender isso. O que fez ele, pastor Luciano, pastor Anderson, mudar de ideia em menos de 3 horas? Porque os 3 estavam igualados num nível humano. Os 3 seriam expulsos do mundo pela morte em poucas horas. Os 2 insultavam a Jesus. Por que é que ele parou de insultar a Jesus? O que foi que ele viu em Jesus? Sabe o que ele viu em Jesus? O que eu e você vimos em Jesus. Eu e você vimos em Jesus a beleza do Cristo, a unção, o ungido do Cristo. O Cristo de Deus, melhor dizendo, ou seja, o ungido de Deus. Nós vimos em Jesus o Salvador do mundo, vimos em Jesus o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, o Deus encarnado, o Deus que vestiu pele humana, o Deus que andou com seus pés pelas estradas poerentas da Palestina, o Deus que tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de justiça. Ao olhar para Jesus, alguma coisa dentro do coração dele mudou. Ele temeu a Deus, ele reconheceu os seus atos de injustiça, ele reconheceu a inocência de Jesus. Talvez, amados, ele até tenha escutado as 7 palavras da cruz antes de ter morrido, eu não sei. Quando ele ouve Jesus daquela forma como ele estava, e declarando palavras afáveis, palavras de doçura,
Até quando Jesus se referiu à sua mãe, quando ele disse mulher, Jesus não quis tocar o sentimento materno dela, porque se ele fala mãe, imagina o coração daquela mulher. Ele diz mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Palavra de solidariedade, na hora da dor e na hora da aflição. Deus vai te dar esta graça de agir como Jesus. Na hora da tua mais profunda dor, Deus vai te dar palavra de ânimo, de solidariedade para ajudar outras pessoas. Vai trazer caminhos, vai trazer horizontes, vai abrir portas novas para outras pessoas, através da ação do Senhor na tua vida pelo Espírito de Deus. Quem sabe estas palavras que Jesus emitiu dos seus lábios santos, provocou esta alteração de conceito que aquele ladrão tinha a respeito de Jesus. Eu encerro e vou para o último ponto desta mensagem. O que é interessante é que os três morreram, os dois ladrões, um impenitente e outro arrependido. E diz a Bíblia em João 19:32, que os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Pernas quebradas, um com a perna quebrada e foi para o inferno, outro com a perna quebrada, mas entrou no paraíso, porque falou com Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sempre dou essa ilustração. Você olhar para um homem com um tapete vermelho estendido, com uma coroa de ouro na cabeça, com cetro e bastão dourado de ouro na mão, cercado de uma comitiva de um séquito real, é fácil você olhar, apontar e dizer: esse aí é rei mesmo, com carruagem e exército, esse é rei. Agora olhar para um homem desfigurado, cheio de hematomas, com uma coroa de espinho, que esta coroa não deixava Jesus nem apoiar no madeiro para um ponto de equilíbrio, e estava lá Jesus sofrendo, e um homem como aquele ladrão olhar para este tipo de figura ou pessoa e dizer: eu sei que você tem um reino, eu sei que você tem um reino. É a fé operada pelo Espírito no coração de um ladrão. Jesus salva ladrão, Jesus salva meretriz, Jesus salva pecador, Jesus salva religioso. Jesus quer salvar. A terceira cruz era a cruz de Cristo, a cruz do Cristo de Deus. Lembrem que eu disse, cruz é a obra da salvação. Diz João 19:18, aonde o crucificaram, com ele e outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus sempre está no meio. A cruz do meio é a cruz que promoveu a salvação no universo. A cruz do meio era a cruz mais importante. A cruz de Cristo não pode ser vista, meus irmãos, como um instrumento de derrota, mas antes é o mais poderoso instrumento de vitória. Jesus venceu a morte. Ei crente, ei amado, ei amada, se você olha para a cruz e pensa que a cruz é a derrota, você está enganado. A Bíblia mostra que a cruz do meio, a cruz de Cristo, é o mais poderoso instrumento de vitória de todo o universo e de toda a história da raça humana. É o milagre da cruz que ainda, meu amado, está produzindo efeitos na minha e na tua vida, até o dia que eu e você tombarmos e expirarmos. O Calvário vai reverberar na minha e na tua alma, e vai nos conduzir às mansões celestiais, por conta do arrebatamento da igreja. Somos salvos por causa desta obra realizada na cruz do meio. A cruz do meio dividiu a história. A cruz do meio mudou a história. Jesus sempre estará no meio da história da humanidade. A cruz de Cristo transformou um ladrão em um cidadão do céu, dando direito a ele o paraíso.
Só Jesus e o Evangelho faz isso por um homem e uma mulher. Ali está Jesus, levantado entre a terra e o céu. A cruz era o elo misterioso entre os dois mundos. Jesus aludiu a esta elevação ao declarar em João 12:32, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus disse, somente o Cristo poderia tirar glória de uma intenção tão infamante e vergonhosa. O que quer dizer? A cruz era vergonha, era ignomínia, vexação. Para o mundo e para os romanos, vergonha. Só Cristo tem poder de tirar glória de um lugar onde tem infâmia e vergonha. Só Cristo tem poder de provocar glória através das intenções humanas, vexatórias e vergonhosas. Só Cristo tem esse poder. Talvez, amados, 3 metros para cima. A pergunta que muitos fazem é: qual foi o ponto do horizonte que o nosso Salvador olhava? Ele olhava para o oeste, para o leste, para o sul, para o norte. Imagine você, de um outeiro ou um montículo, ou seja, um pequeno monte, suspenso no ar. Jesus estava voltado para a porta de onde viera e por onde chegavam os seus ofensores. Então ele sai, ele cruza provavelmente a porta Efraim, e ele onde é fixado, pendurado a 3 metros em cima ainda de um montículo, ele está contemplando as pessoas e as multidões chegando. Nesta hora Jesus como que absorto, o seu olhar mergulha nos mistérios da eternidade e na consciência das escrituras dos profetas. Jesus, o que é que ele olhava do alto daquela cruz? É muito provável que do alto daquela cruz, diz Hebreus 13:12, que Jesus foi crucificado fora da cidade. É bem provável que ele contemplasse Sião. É uma probabilidade. É provável que ele estivesse vendo o templo que floresceu 3 vezes, Salomão, Zorobabel e Herodes. É bem provável que ele estivesse contemplando o próprio cenáculo, onde horas antes ele estava em ceia com seus discípulos. É provável que ele contemplasse o Monte das Oliveiras, e ele sabia que as raízes daquele monte era um lugar onde ele mais praticou a oração e o tempo de comunhão com Deus da glória. Seguramente agora, Jesus viu os transeuntes, aqueles que passavam. Jesus viu os seus, viu a sua mãe, viu João, quem sabe alguns dos apóstolos. A Bíblia diz em Mateus 26:56, se não me engano, que todos fugiram, todos os apóstolos, todos, até João, até Pedro, que negou ao Senhor e tinha prometido juras de amor. Todos fugiram. Daqui a pouco João está indo atrás de Jesus, Pedro está indo atrás de Jesus, até negá-lo na casa do sumo sacerdote. Mas ele está vendo ali os seus representados, alguns pessoalmente, outros representados. Ele via os seus inimigos, os rancorosos, os líderes religiosos motejadores, caluniadores, insultadores. A Bíblia diz que o local onde Jesus morreu, está lá em João 19, verso de número 41, se não me engano, João 19, 41, onde ele estava havia um jardim, havia um horto no lugar onde Jesus foi crucificado. Jesus, ele via ali o túmulo. A Bíblia diz que era
numa rocha que fora escavada, e este sepulcro era novo, era o sepulcro de um homem chamado José de Arimateia, que era de fato um dos componentes do sinédrio, era um sinedrita, veja, um dos conselheiros espirituais da nação. Onde é que está escrito isto? Em Lucas 23, versículos 50 e 51. Lá vai José de Arimateia, um senador, um homem de bem e justo. Versículo 51, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. João 19, 38, vai dizer que ele era um discípulo de Jesus oculto. Discípulo oculto, tem esse negócio, irmão? Já desde a Bíblia lá, ó, José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas oculto, porque ele era do sinédrio, tinha medo dos judeus, mas era um homem influente, não consentiu com a condenação de Jesus, e no texto sequencial, diz que Nicodemos, aquele que o procurara de noite, em João capítulo 3, as ocultas também, porque tem pessoas que são assim, procuram as ocultas, procuram escondido, de noite, não tem coragem de se revelar, não tem coragem de se manifestar publicamente, mas a oculta falam, querem ser atendidos, interpelam e por aí vai. E está aí Nicodemos, e está aí José de Arimateia, fazendo, apesar de serem ocultos, chegou a hora da revelação. Eles se revelam e procuram Pilatos, e a Bíblia diz que o José de Arimateia tira Jesus da cruz onde ele estava pendurado e o leva a um sepulcro inédito, que era um sepulcro neste jardim, muito provavelmente de uma região nobre, apenas destinada a homens de status social. Portanto, eles estavam ali cumprindo esta requisição feita a Pilatos, e de fato Jesus vai para esta tumba. A pedra vem para a frente daquela cova, daquela tumba. O selo romano é colocado como um lacre. As autoridades chamam soldados, pedem a Pilatos. Pilatos autoriza 16 soldados. Mas quando chega o domingo pela manhã, um anjo desceu com uma fúria, com uma força. Eles caíram tremendo, rolou a pedra, de repente as mulheres que ali estavam, cadê ele, cadê ele? O anjo disse, vocês estão procurando alguém que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Os guardas tremeram, não tinham como negar, a experiência era teofânica, era sobrenatural. Deus ainda remove pedra, Deus quebra lacre de autoridade, Deus reverte veredito dos homens, Deus muda as sentenças dos homens. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite para te alcançar com o poder da glória, com o inédito de Deus, com obras maravilhosas que te deixarão maravilhados e boquiabertos. E eu encerro declarando, aqueles discípulos estavam na ceia, não é? No dia seguinte, onde é que eles estavam? A mesma pergunta o Espírito Santo fez para mim e faz para você hoje. Hoje você está na ceia, mas e amanhã? E semana que vem? Onde é que você vai estar? E no mês que vem? Onde você estará? O que você vai fazer quando o mundo tentar crucificar a Jesus novamente? E o mundo faz isso todos os dias. Em que lugar você estará? Junto à cruz? João 19, 25. Estará longe da cruz observando apenas, porque toda multidão tem os curiosos, os indiferentes e os ofensores, em toda a multidão ela é manipulável,
A multidão serviu para um propósito, inclusive para a proteção de Jesus durante seu ministério público. Mas agora tinha que se cumprir o desígnio de Deus de Atos 2, 23. Era plano, algo pré-ordenado por Deus que Jesus padecesse em nosso favor. Em que lugar nós estaremos? Onde estaríamos se estivéssemos lá na cena da cruz? Marcos 16, ou melhor, 15, verso 40, diz que alguns ficaram de longe, algumas mulheres olhando de longe. De que lugar eu e você, em que lugar estaríamos se estivéssemos na cruz, junto à cruz de Cristo, ou perto da cena da cruz? Ficaríamos de frente da cruz? Ou estaríamos dispostos a sermos também pendurados numa cruz? Se tivéssemos de defender o nosso Cristo. Eu quero te dizer, onde a cruz de Cristo floresce, aí estão a profecia e o sacrifício. Portanto, meus irmãos, os sofrimentos expiatórios de Cristo nos garantiram a salvação. Como disse Blaise Pascal, Jesus não tomou atitudes teatrais na hora do seu sofrimento. O que ele foi na hora da sua morte é o que ele tinha sido durante toda a sua vida. Jesus não mudou, não. Tem gente que quando está sofrendo muda, né? Jesus não fez teatro no sofrimento, não. Jesus era o que ele era. E aí você entende que depois de tantas dores e sofrimentos, os primeiros espasmos que abalaram a carne de Jesus atrozmente, foi em decorrência dessa flagelação. Crucificado só morria por duas formas, quando estava ali pendurado na cruz. Ou ele morria de asfixia, porque os pulmões já não davam conta de renovar o ar, o coração era comprimido, e o crucificado alternava a posição, subindo e descendo, subia para... E quando ele descia, as cãibras generalizadas nos seus músculos intercostais, ou ele morria asfixiado, ou ele morria por tetania, que é cãibras generalizadas no corpo, uma opressão, uma pressão interna sobre os órgãos internos muito grande, não tinha escapatória. Tanto é que para se cumprir a Escritura, nenhum osso de Jesus foi quebrado, mas os outros dois ladrões foram. Olha como havia toda uma previsão. Eu encerro te dizendo isso. O substituto carregou enfermidades. O substituto carregou pecados. O substituto levou nossas dores. O substituto foi oprimido, foi dilacerado, foi esmagado, foi castigado, passou pelo traspassamento, pela moedura de Deus. O substituto foi ferido de Deus, mas nós, os substituídos, recebemos paz, recebemos perdão. Os substituídos receberam cura e saúde. Os substituídos receberam vida eterna. O substituto pagou o preço para que os substituídos aqui nesta noite pudessem gozar de paz eterna, de vida eterna, de imortalidade, de promessa de redenção. A cruz, meus amados, é um banquete espiritual que a ceia simboliza. Este banquete onde o pão dos céus nos é servido nesta noite. Você vai comer do pão do céu nesta noite. Você está comendo do pão do céu nesta noite. É o pão do céu que amassou Satanás. Porque tem gente que diz que come o pão que o diabo amassou, mas lá na cruz o pão do céu que amassou Satanás, e ele é derrotado, ele é perdido, e a vitória oficial de Jesus foi determinada na glória. O verdadeiro pão do céu foi amassado em sangue,
partido num gesto de amor sacrificial e distribuído num banquete espiritual de alcance universal. É isto que a ceia nos ensina. A cruz é uma inundação de amor, é uma torrente de sublimidade da graça. Recebam mais da compreensão pelo Espírito Santo da obra da cruz e saia daqui pulando, saltitando de alegria por causa da obra que Jesus realizou por mim e por você lá do Calvário. O milagre do Calvário é o milagre da vida eterna. Deus abençoe.